Eu vou pegar aqui, então, gente, estamos junto consolidado, tá? E aí a gente faz juntos, tá? Quem fez, revisa junto aqui, fala o que fez, então gostaria de escutar o que vocês fizeram e, eventualmente, quem não fez já vai fazendo agora, tá? Então, a ideia dentro da review, a gente vê os itens que estavam no backlog, como é que eles foram entregues ou não. Então, algo que eu acrescentei aqui depois é colocar a data da review, a data da sprint no próprio backlog aqui e alterando à medida que forem passando as semanas, tá? Então, hoje termina a nossa primeira sprint e o objetivo dessa sprint seriam definir as metas. Então, nós estamos aqui na meta de vaga, e aqui a Andressa tinha falado solicitar feedback em relação à vaga aplicada a cada 21 dias, que eu acho que a gente tinha falado, né, Andressa? Não tenho certeza. Isso, 21 dias. Alguém colocou alguma coisa a mais? Acho que a gente tinha falado em entrevista, né, Andressa, também? Mas aí a gente criou aquele quadro do lado, lembra? Até criei, acho que foi no do Robson, que você criou, eu criei um igual. Então, eu fiz um outro quadro em relação à vaga. Não coloquei aqui embaixo, eu fiz separado. Tá. Lembra disso, na terça-feira? Eu vou colocar aqui, como aqui é o nosso consolidado também, pensar que a gente precisaria ter uma entrevista por mês aqui, tá? Sim. Então, alguém colocou, gente, alguma coisa a mais, pensando em vagas, resultado-chave? Aí, Evandro, que está chegando agora aí, que falou que estaria montando. Eduardo, Alguma... eu achei que eu estava atrasado, mas eu acho que eu estou bem, está meio alinhado aí com o pessoal. Porque eu já tinha escrito alguma coisa, mas não muito, mas tá no mesmo degrau aí. Agora, essa sugestão de solicitar feedback, eu não coloquei, até porque eu acho muito difícil estimar prazo varia por vaga, por empresa. Período por aí, né? Sim. Tá. Vamos passar, então, para o próximo aqui, metas de conhecimento. Então, metas de conhecimento, a gente tinha falado aqui a possibilidade de leitura de um livro a cada 2 semanas. Alguém adotou esse resultado-chave aqui ou alterou esse resultado? Eu alterei, professor. Eu coloquei ligar para 5 pessoas. Pode falar? Pode. Meta de conhecimento? Deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu ver se eu estou no lugar certo. Não, estou no lugar errado. Você está no networking, não está, não? Isso, agora eu estou no lugar certo. Eu adotei a leitura de um livro, só que eu coloquei um por mês. E coloquei leitura de artigos sobre novidades, cada um na sua área, né? Ler 3 artigos todos os dias. E coloquei participar, assistir de webinar. Achei bacana, hein? 3 artigos sobre a área. E coloquei também participar ou assistir webinar, lives, vídeos de melhoria profissional, intelectual e mental, que eu já passei daquela parte do livro do professor, que fala sobre meditar, tudo, e eu busquei bastante esses dias, de terça até hoje, essa parte de concentração, e eu achei bem legal, e tem umas lives bem bacanas para a gente assistir. Bacana.
como é que você colocou o seu resultado-chave aqui relacionado ao webinar? Você pode repetir de novo, Andressa? Posso, claro. Eu coloquei participar e ou assistir webinar, lives ou vídeos de melhorias profissional, intelectual e mental. Ou assistir, né? Você colocou de melhoria. De melhoria profissional, intelectual e mental. Vou até alimentar. Alguém colocou alguma coisa diferente, gente? Aqui nas metas de conhecimento? Professor, eu coloquei a leitura de... Eu coloquei para mim ali a leitura de notícias relacionadas ao agronegócio, né, diariamente. E isso é uma coisa que eu já venho fazendo também, porque muda bastante, né, a decisão do que cultivar em cada momento também. É que isso é uma coisa que eu acho que é só para mim, né? Se bem que as pessoas também, né? Eu acho que os outros também podem fazer a leitura de notícias relacionadas à sua área diariamente, né? Porque desde eu percebo que a gente fica por dentro, né? Tanto também de Lógico. Preço das commodities, essas coisas aí. E você colocou uma quantidade de notícias aqui? É que eu tenho cadastrado, né, em sites específicos. Então, eu me cadastrei e eles mandam o boletim diário toda manhã, antes das 7 da manhã, eles já enviam para mim no meu e-mail. Então, eu sempre estou lendo. Que no caso é em 2 sites, né? Que daí eu cadastrei e essas notícias vêm para mim já mais filtradas, assim, meu direcionamento vem todo dia por e-mail. É que para mim isso é bom, aqui, né? Porque como eu converso com bastante produtores também, quando eu faço algumas visitas, isso é bom. Eu vou colocar aqui, ó, cadastrar em pelo menos uma newsletter da sua área. Isso. Uhum. Eu acho que é bacana, no seu caso, Leila, e também das outras pessoas, e eu acho que hoje é uma coisa que tem em quase por todas as áreas. Tem newsletters muito boas, e aí a gente pode receber essas newsletters, né? Então, aqui talvez seja uma atividade inicial. Todo mundo está aí em alguma newsletter relacionado à sua área? Talvez aí a pergunta seria alguém... Sim. Uhum. Eu vou até colocar um cartão aqui separado, cadastrar-se newsletter sobre minha especialidade. Porque isso aqui, eu acho que é uma coisa que você vai fazer uma vez só, e aí é só a questão de manter a leitura, né, Leila? E, eventualmente, óbvio, uma vez a cada 2 meses, uma vez... você vai criando hábito, né? Isso, você vai criando hábito e o bom é que está sempre informado, né? Gente, mais alguém sobre conhecimento? Alguma sugestão aqui sobre conhecimento? Acho que não, professor. Queria só fazer uma observação. A newsletter eu também estou cadastrada, e na minha área, eu não sei a de todos, né? Nem sei a área de todo mundo, mas a área de arquitetura e engenharia mudou bastante com a pandemia, por causa das construções de hospitais de campanha, aquela coisa. Então, a newsletter ajudou bastante a gente, dessa área, que a gente ficou meio que na linha de frente na construção desses hospitais, né? Na época, ainda, quando começou a pandemia, ainda estava na prefeitura, mudou bastante o quadro profissional. Acho que para cada um é de um jeito, né?
Aham, não, com certeza. Então, vamos falar de saúde agora, né? Aqui eu tinha colocado alguns itens, né? Fazer, então, é importante que algum tipo de exercício, principalmente dentro das limitações que a gente tem hoje, né? Que não pode sair de casa, ou se tem que ir dentro de espaços que não envolva aglomerações. O que vocês colocaram aí? Queria escutar aí de vocês. O que vocês estão fazendo aí de saúde? Qual que é a meta de saúde aí para vocês? Que tipo de exercício que vocês estão colocando? E vocês Eu, concordam que tem que colocar saúde aqui também? Tem que se preocupar com isso? eu concordo, professor. Eu coloquei atividade física 3 vezes por semana, entre caminhada, pilates, ficou nessa. E coloquei uma outra opção de fazer meditação 2 vezes por dia. Eu até gostei mais da sua. Atividades físicas, 3 vezes Três por vezes por semana. semana. E incluir nas opções que o professor colocou, incluir caminhada, que é mais fácil, né? Aí cada um escolhe a sua, né? Mas é importante que É, vocês tenham e montem aí na sua e façam isso realmente, obedeçam isso. A minha é Pilates, que eu tenho feito. Faço aqui em casa mesmo, mas cada um faz a sua aí, né? É, Você está tentando, alguém está fazendo meditação? Eu coloquei até meditação aqui, porque tem inclusive o capítulo no livro de Mindfulness, mas alguém... eu estou, professor. Eu tinha começado a fazer, tinha assistido um vídeo que eu achei interessante antes da gente começar o curso. E aí, lendo o livro do professor, eu comecei aquela de respiração que tem no livro. Peguei uns vídeos legais e comecei a fazer desde terça-feira, 2 vezes por dia. 2 vezes, vou colocar Faço aqui, de manhã e no final do dia. já está conseguindo se focar melhor aí, Andressa. Você está Sim, achando sim. que bom. O que mais, gente? Meta de saúde. Alguém mudou a sua dieta? Alguém propôs alguma coisa relacionada à alimentação? Eu também mudei, professor, mas eu não coloquei. Eu esqueci. Mudei completamente. Mais alguém, gente? Então, queria colocar alguma coisa sobre alimentação. O que você mudou, Andressa? Açúcar e fritura. Eu aniquilei eles da minha vida alimentar. Açúcar, fritura. Vou colocar aqui também. Refrigerante entra aqui, né? Mas açúcar eu não tirei. No meu caso, eu tirei refrigerante. Para deixar alguma coisa aqui. Vamos, então, agora para as nossas metas de networking. Então, o que vocês colocaram aí? Aí, Andressa, até se você quiser falar, porque aquela hora você ia até falar do networking. Só um minutinho, professor, peraí. Leile, você colocou alguma coisa aqui no networking? Tem atuado de alguma maneira? O que É, você na, imagina? na verdade, na parte da networking ali, só que eu tinha preenchido, na verdade, no product backlog. Daí na sprint, ali nas metas, eu não tinha colocado ainda, mas no caso, eu estou fazendo, professor, networking,
onde eu saio com o pessoal de algumas multinacionais. Então, por exemplo, essa semana eu saí com o pessoal da Longping, que é uma multinacional de um grupo chinês, né? E eles são donos de 2 marcas de milho, né? De híbridos de milho. Então, eu acompanho, vou junto com esse pessoal, e daí eu conto como conhecimento também, né? Porque eles sempre estão me mostrando algumas doenças da cultura, avaliação do plantio, então com isso eu tô participando com eles, estou gerando network, né, porque eles estão conhecendo o meu trabalho e com isso eu vou conhecendo mais pessoas, né. Muito bom, gostei bastante. Participar de grupos da área, né? Isso. O mesmo sair, às vezes, com... É que eu não sei como é que é a área dos demais ali, mas na minha área, por exemplo, como os agrônomos vão a campo, assim, eu acabo conseguindo ir, às vezes, com um ou com outro, né, com outra empresa, e aí eu vou criando network, né? A princípio, eu tô revezando com 3 empresas, por enquanto, e às vezes eu vou junto com uma ou com outra. Para mim, criando tanto network quanto conhecimento. Eu acho fantástico isso, isso até coloquei aqui, ó. Uma coisa é, né, você entrar nos grupos, né? Então acho que talvez isso fosse separado, e outro é É, participar dos encontros, né? Que é o que você está isso. fazendo. Talvez esse network, esse grupos ali que o professor falou, tem até às vezes alguns grupos que eu já vi, e eu estou em alguns grupos no LinkedIn mesmo, e em alguns grupos no Telegram mesmo. Por exemplo, no pessoal da agronomia a gente tem isso. Então, eu estou também nesses grupos virtuais, vamos dizer assim, e também estou saindo com os grupos assim, a campo mesmo, né? Acho que o Evandro poderia até dar seu depoimento aí também, Evandro. Você usa bastante o PMI, né? Os grupos do PMI, não sei se como que você participa, não sei se você queria falar alguma coisa aqui, poderia dar a sua participação. Não, sim, claro. Eu acabo concentrando eu abro o leque, mas eu acabo me concentrando assim, em dar mais atenção a alguns canais seletos, né? Então, por exemplo, o PMI Rio, eu sou membro lá do PMI Estados Unidos, né? E incorporo o Chapter Rio aqui, né? Então, tem sempre acontecendo evento, né? Que acho que até foi no evento que eu te conheci, né, Eduardo? Na apresentação que você fez lá do PMO, né? E aí surgem grupos dentro do LinkedIn, surgiram através de outras pessoas via LinkedIn ou de fora, grupos tanto no Telegram quanto no WhatsApp, mas aí eu diria a você que hoje eu estou com um grupo, assim, 5 grupos, né? 2 ou 3 no Telegram e 2 no WhatsApp. Mas eu acabo pendendo mais a dar mais atenção para o LinkedIn, né? Porque o LinkedIn, tanto os grupos quanto as newsletters lá que existem, né? Eu acompanho e até tento postar lá o máximo. O LinkedIn, eu acho que ele é um universo muito grande de coisa, né? Sem dúvida, o LinkedIn para rede social profissional é o melhor, né? Não tem, a não ser que seja algum segmento muito específico, né? O LinkedIn é que concentra tudo mesmo. Assim, sim, pode. Mais alguma coisa aqui, gente, pensando em resultados chaves e no networking? No meu, professor, nessa opção que já está aí de ligar para as pessoas uma vez por mês, eu coloquei 5 pessoas, que eu não falo há mais de um mês, porque eu esgotei os meus contatos no dia 30, até tinha comentado com o professor já. E 5 pessoas, conectar 5 pessoas no LinkedIn por semana. Você colocou conectar? A segunda opção sua aí que aparece, não está o Tá. número de pessoas, tá vendo? Eu coloquei 5 pessoas por semana. Bom. Mais alguma coisa aqui, gente? E vocês já estão cumprindo essas metas? Vocês já estão, além de colocar as metas, vocês já estão executando essas metas já essa semana? Alguém já surtiu algum resultado que gostaria de compartilhar com o grupo aqui?
Eu fiz os contatos com o pessoal conhecido, construtoras e tudo. Finalizei os meus contatos no dia 30, estou esperando um retorno. Ah, tá. Então, deixa eu... E eu tinha colocado também a leitura dos 2 capítulos que o professor pediu até hoje, eu cumpri também, coloquei como finalizados também. Ah, e você já colocou como finalizado. Coloquei os 2, tanto os contatos como a leitura dos 2 capítulos. Gente, alguém colocou mais alguma outra meta? Eu tinha criado um cartão definir outras metas aqui. Alguém criou mais alguma outra meta dentro do seu projeto? Eu não, eu fiz com essas de antes só ali. Tá. Professor... Não, desculpa, pode falar. Não, pode falar você. É só uma pergunta. Conheço o método até do Scrum, um pouquinho de Kanban, mas eu só ia te perguntar na questão da dinâmica desse planejamento, né? Que na minha cabeça eu tinha que você criava o backlog, o Product Backlog, e conforme você fosse avançando, você ia movendo as caixinhas, mas essa questão de metas, que eu, de certa forma, também estou achando muito interessante, você só escreve as metas na sprint ou você arrasta as caixinhas a partir do backlog? É muito boa a sua pergunta, Evandro. Aqui, inclusive, essas metas, o que a gente poderia fazer? A gente poderia deixar essas metas como são metas que a gente precisa cumprir, então seria uma espécie de operação mesmo, né? Atividades que são repetitivas. A gente poderia jogar, por exemplo, essas metas dentro das referências e até trabalhar isso fazendo checklists semanais. Então, da maneira que vocês acharem mais fáceis de controlar. Tá? Pode-se criar cartões novos, pode usar o próprio cartão. Por exemplo, se são metas que a gente vai ter que cumprir toda semana, poderia deixar até aqui e usar o próprio cartão como referência. Então, se essas metas eu sei que toda sprint eu vou ter que cumprir, eu poderia deixar ele aqui e toda semana eu viria e marcaria, à medida que eu fosse fazendo as atividades, eu faria o checklist aqui dentro dessas atividades. Tá? Então, Entendi. em toda semana eu vinha, marcava, e aí eu zeraria para a próxima sprint. Aí é o que vocês acharem melhor, Tá mais bom, entendi. fácil de controle, Evandro. Entendi. Não, porque, por exemplo, se eu vou ler um livro e o livro acabou de ler, ele tem começo, meio e fim, né? E essas outras metas que você descreveu são metas que, na realidade, vão acontecendo, né? Quase que continuamente ao longo do tempo, né? Até uma possível recolocação aí, projeto e tal. A questão do livro ali, Evandro, eu pelo menos estou fazendo por capítulos, ou, por exemplo, um curso Entendi. por módulos. Você está detalhando, né? Isso, daí, por exemplo, um curso que eu estou fazendo, terminei o módulo 1, aí eu já coloquei como finalizado. Aí a minha meta, agora o módulo 2 até tal dia. Quando eu terminar, eu jogo lá para finalizado. Eu vou indo por módulo, que eu acho que daí a gente até lembra, né, de ir fazendo por partes, né? E para não ficar esquecido. Não, tá ótimo. Eu acho que aí fica a critério de cada um o detalhamento, né? Que nem o Eduardo falou. Se você conseguir detalhar mais, melhor para você. Porque aí você fica com uma visibilidade se você avançou naquilo ou não, né? Porque se fica muito aberto, aí você não consegue se medir, saber se você avançou ou não. Mas tranquilo, entendi. A minha sugestão para vocês é que as metas definidas
elas façam parte das suas referências aqui, desse quadro de metas de referência. E que aí, como a Leila sugeriu, por exemplo, então, dentro das metas de conhecimento, eu sei que eu tenho que cumprir, minha ideia é ler um livro a cada 2 semanas, né? Então, como a Leila falou, aí ela vem e coloca, nessa nova sprint, ela coloca leitura do capítulo tal, do livro tal. Ela joga aqui, à medida que ela vai fazendo, ela vai movimentando. Eu acho interessante a maneira que você está fazendo, tá, Leila? Então, minha sugestão para vocês aqui, no caso da sprint, que vocês fecharam, é até mover esses caras para referência. Mas, antes da gente fechar a review, vocês têm mais alguma questão? Alguém colocou alguma outra meta? Alguém tem alguma outra questão em relação a essa sprint que nós fizemos, as metas que a gente definiu para o nosso projeto? Professor, só agora que eu percebi que eu acho que eu coloquei, ao invés de colocar ele na sprint backlog, eu coloquei ele em product backlog. E daí, dali, eu coloquei em finalizados. Daí, eu fui criando mais um cartão para o outro módulo. Então, na verdade, eu teria que colocar isso na sprint, né? E não no product backlog. É isso? É, né? Vamos entender o conceito, tá, Leila? O Product Backlog é tudo aquilo que você pode fazer para ajudar na sua meta do seu produto aqui, que no caso é sua recolocação. Tá? O sprint é aquilo que a gente define para fazer naquela semana. Entendi. Então, Então agora que eu percebi que eu acho que é isso. Uhum. Vamos fazer o exercício. Eu vou até tirar aqui o curso do Trello. Eu vou deixar o curso do Trello aqui também. Só remover aqui essa data. Então, a ideia, gente, aqui, o que seria no término da review? Tudo aquilo que for feito, a gente moveria aqui para finalizados e incrementos. Mas como o próprio Evandro perguntou, eu entendo que, esse caso, são metas que vocês precisam cumprir. Então, eu sugiro que vocês, nesse caso das metas, vocês tragam aqui para as referências. Então, deixa aqui, por exemplo, abaixo de procedimentos, metas de vagas. Então, tiraria aqui, em vez de definir, deixaria metas de vagas. Tá? E aí, metas de conhecimento, vocês já definiram. E aqui, aumentaria aqui, deixaria aqui, metas de conhecimento. E deixaria aqui também metas de saúde. E traria aqui para baixo também como minha referência. E também as minhas metas de networking. Então, isso aqui seria a minha referência. Se eu tivesse outras metas, eu faria a mesma coisa. Vou até colocar aqui. Metas diversas. Então, trazendo esse cara para cá, para servir de referência. Tá? Vamos supor que o curso do Trello era uma das metas dessa semana e eu fiz. Então, eu movimento ele aqui para finalizar. E a meta da sprint, eu cumpri também, finalizei aqui a sprint, tá? Meta da sprint cumprida, que foi a minha sprint de 2/4. Então, no final da review, o objetivo básico seria esvaziar essa lista aqui do sprint backlog, tá?
Então, eu não sei como é que está essa lista de vocês da Sprint Backlog agora. A ideia é que no final da Sprint Review, essa Sprint Backlog esteja vazia. E aí a gente vai preparar depois para a Sprint de 9/4. Eduardo, Pois não, Ivana. pegando carona aí no que você falou, eu tenho 10 elementos aqui no Product Backlog. Aí eu movi 3 para o Sprint Backlog. Aí passou-se uma semana. Aí eu concluí os 3. Esses 3 passam a fazer parte do finalizados, certo? Finalizado incremento, é. Não, beleza. Esses metas aqui, eu acabei trazendo aqui para referência, porque, sim, na realidade, é meta que eu vou querer cumprir de forma periódica, né? Então, ele é uma referência para mim, para eu olhar e estar sempre de olho para cumprir as minhas sprints. Mas isso é meio que uma exceção, que é o meu guia, né? A minha orientação de quais resultados chaves eu preciso cumprir. Entendi. Não, então que era só para enxergar a dinâmica, né? Então, quer dizer, no final, o Product Backlog vai estar vazio, teoricamente, né? E tudo que eu fiz já acabou e eu vou estar em finalizados com todos os elementos que eu identifiquei até então, né? O Product Backlog, ele acaba quando você atingiu o seu objetivo. Claro. Então, claro. Quando o nosso Product Backlog vai acabar? Quando a gente conseguir uma recolocação que seja satisfatória, né? Então, essa lista que a gente vai atualizando aqui, a tendência é que ele pode reduzir, pode aumentar, né, à medida que a gente vai fazendo as entregas. Mas quando eu conseguir, no nosso caso, a recolocação, pronto, atingi minha meta e dentro do objetivo, né, do nosso projeto, que é a recolocação, a gente atingiu o objetivo. A gente pode até usar o mesmo Product Backlog. Não, apesar que eu consegui recolocação, eu vou manter o meu Product Backlog, porque eu quero trabalhar minha melhoria contínua, eu quero trabalhar meu networking, eu quero estar de olho em outras vagas no mercado. Então, aí altera um pouco o meu objetivo. E eu posso usar o mesmo quadro aqui, se eu quiser também. Tá? Não, entendi. Agora, Professor? Pois não. Não, pode falar. Eu cortei o colega. Não. Era simples. Aqui tem uma colega aí também que falou que estava colocando capítulo por capítulo. Eu só ia perguntar se, por exemplo, se um dos itens do backlog é ler o livro tal. Aí eu movo ele para dentro do Sprint Backlog. Sim, e aí, por exemplo, por isso que... Então, sim. Antes de pular para o Sprint Planning, que nosso objetivo é fazer o Sprint Planning para a próxima, então já seria dentro daí. Tem eu queria a gente finalizar o Sprint Review, né? Então, já revisamos o que estava dentro do nosso sprint. E, a princípio, nós cumprimos aquilo que era esperado para essa semana. Mas antes de eu pular para a retrospectiva, eu queria perguntar para vocês, alguém ficou com algum cartão dentro do Sprint Backlog? Alguém tem alguma dúvida em relação à execução da primeira sprint? Professor, eu tenho uma dúvida sim. Se na Spring do dia 2/4 não aconteceu alguma coisa, por exemplo, definir as metas de vagas, ou alguma outra que a gente está esperando uma resposta, alguma coisa, e ela não finalizou como a gente gostaria com uma resposta, eu deixo ela aí e mudo a data, ou eu crio um outro quadro? Como que eu faço? Não aconteceu alguma coisa, eu deixo aí e ponho 9/4? Por isso que é bacana... essa era uma dúvida minha também. É por isso que é bacana o Scrum, porque a gente precisa trabalhar focado e direcionado para atender os objetivos da nossa sprint. Mas, se nós não conseguirmos, a gente pode manter ela aqui, entendeu? Não consegui definir as metas. Então,
espera aí, eu fecho a minha sprint hoje. Então, na review, não necessariamente a gente vai conseguir deixar o quadro vazio. E não necessariamente, muitas vezes a gente vai adaptando ao longo da semana esse quadro de sprint backlog. Hoje a gente vai fazer o nosso planning, mas na segunda-feira eu vejo uma coisa muito bacana que eu falar, pô, eu preciso fazer isso hoje, ou eu preciso fazer isso dentro desse sprint. Vocês vêm e atualizam o sprint backlog. O sprint, o escopo da sprint, ele é flexível. Por isso que os métodos ágeis, a questão da adaptabilidade, ele é tão forte. Por isso que eu acho que é tão bacana o método ágil dentro do nosso processo de recolocação, porque tem que ser de fácil adaptação. Então, segunda-feira, Andressa, você lembrou de alguma coisa? Inclui no sprint backlog. No final, até sexta-feira, alguma coisa que a gente tinha se proposto fazer, não conseguiu fazer, porque a gente alterou o escopo no meio da semana, não tem problema. Ou ele pode voltar, aí vocês que vão definir. Ou eu volto ele para o meu product backlog, ou eventualmente até eu defino que ele continua para a sprint da outra semana. Vocês que vão definir isso, tá? O que é importante. E não necessariamente vocês precisam deixar ele aqui. Pode ser uma coisa que na sexta passada era importante, mas ao longo da semana deixou de ser importante. Aí a gente pode voltar esse cartão para o Product Backlog. E se vocês acharam que, por exemplo, aquela atividade não vai ter mais relevância nenhuma em relação à sua meta, você pode até excluir o cartão, ou alterado, tá? Ficou claro? Ficou sim. Eu só vou dar um exemplo. Por exemplo, eu coloquei no Product Backlog de solicitar os depoimentos chaves no LinkedIn. No caso, assim, eu solicitei, não aconteceu, depende de outras pessoas, as pessoas que eu solicitei. Eu deixo ele aonde? Eu deixo ele no Spring e vou atualizando, ou eu deixo ele no Product, onde eu coloquei? Porque depende, assim, eu solicitei, mas, por exemplo, é só um exemplo, se não aconteceu, ele fica onde? Também da maneira que você quiser, se achar mais interessante o controle, porque você pode trabalhar até com aqueles checklists, né? Então, por exemplo, o depoimento. Vou dar o exemplo do depoimento. Você poderia criar aqui um card que seria depoimento, né? E aí dentro desse card você poderia ter resultados separados aqui também, que um seria, você vai colocar dentro do seu checklist aqui, desculpa. Você poderia colocar aqui dentro do seu checklist, uma coisa é solicitar, né? E a outra coisa é receber o depoimento, né? E aí você poderia eventualmente marcar isso aqui. Se vocês quiserem também, Andressa, se essa é uma coisa que vai acontecer bastante, vocês podem também criar uma lista. E acho que o Evandro tinha falado do Kanban aí. Vocês poderiam criar algumas listas para controlar o próprio depoimento. Então, deixa eu te dar esse outro exemplo aqui. Então, poderia ter aqui uma coisa assim, ó, solicitado depoimento. Então, e aqui, recebido depoimento. Vocês podem me sugerir outro nome aqui, tá? Então, vamos supor, Andressa, que você solicitou o seu depoimento para o Evandro. Você pode botar o nome do Evandro aqui quando você fizer a solicitação. Se você quiser fazer esse controle também.
E aí você pode, à medida... aí você vai ter aqui, que você solicitou para o Evandro, pode até botar o nome completo da pessoa, se você quiser, no dia 2/4, vai estar aqui registrado. Se ele nunca te deu o depoimento, esse cartão continua aqui. E quando o Evandro te dá o depoimento, aí você remove aqui. E você poderia ter esse controle, se você quiser, para saber as pessoas solicitadas e as pessoas que deram o seu depoimento. Se isso Perfeito. é uma coisa importante para vocês controlarem. Eu acredito que sim. O que vocês acham? Eu acho que sim, fica mais organizado, e é que nem eu falei, são coisas que dependem de outras pessoas, né? Às vezes fica para nossa sprint e a gente fica com aquela sensação que a gente está devendo alguma coisa, mas a gente está esperando alguma coisa, na verdade, né? E uma coisa que é importante também para vocês, muitas vezes, se você quer receber o depoimento de alguém, dê o depoimento para aquela pessoa. Isso pode ajudar a aumentar o número de depoimentos de vocês, porque as pessoas fazem quando elas são motivadas a fazerem. Então, a questão da reciprocidade é algo que é muito importante. Então, se você deu o depoimento para alguém, essa pessoa tem uma tendência de te dar um depoimento também. Isso, infelizmente, gente, não é 100%. Deveria ser mais, tá? Mas é uma maneira de vocês trabalharem o depoimento também. Tá certo? Então, tem essas maneiras que vocês podem fazer esses tratamentos aí. Eu acho que depoimento é uma coisa bastante importante que valeria esse tratamento separado aí, tanto depoimento quanto vagas. Eduardo, é só uma perguntinha conceitual também, aí, mas ajuda na operação. Se eu tenho um livro que eu demorei 1 mês para ler ele, 8 capítulos, eu li 2 capítulos por semana. Estou pegando o exemplo aí da nossa amiga aí que falou. Ou seja, na primeira sprint eu vou ter lido 2 capítulos. Na segunda, 4, na terceira, 6 e na quarta, 8 semana, né? Eu posso manter ele na sprint seguinte, ou seja, eu posso decidir de fazer tudo assim, ó, mesmo componente que eu trouxe do backlog e vou detalhando ele, olha, lê 2 capítulos, mais 2, aí quando eu concluir o livro, eu arrasto e jogo como finalizado. Isso é uma prática boa ou não? Eu entendo que sim. É tudo okay. a maneira... Então, vamos colocar aqui, por exemplo, livro de administração do tempo, né? Vocês poderiam também colocar aqui como checklist, no modelo de checklist. Então, até uma coisa que eu acho que ele faz... Deixa eu ver... Faz de maneira mais simples aqui. Isso aqui era bom fazer no Excel. Deixa eu fazer rapidinho aqui no Excel. Então, sei lá, seu livro tinha 16 capítulos. Você pode vir aqui, colocar no checklist, Evandro, e aí marcar os capítulos. E tá vendo? Ele cria os capítulos. E à medida que você for lendo, você vem... eu terminei o primeiro capítulo hoje. Você marca aqui. E aí Que poderia... legal. Entendi. Ótimo. E ele marca aqui também para vocês. Aqui embaixo você vai ter o controle, tá vendo? Ele concluiu o capítulo 1 na data tal. Sim. Ótimo, muito Gente, bom. Eu fui muito rápido aqui nessa jogadinha,
Não, tudo bem, até ali sim. Mas daí dá para fazer que nem o Evandro, então, comentou, e colocando assim por capítulo, mas daí, então, ficaria esse quadro, ficaria na sprint. Aí ficaria Até... na sprint. Não tem problema, então, deixar ele na sprint. Daí eu só jogo para finalizado quando termina de ler o livro todo. Pode ser Isso, feito assim. foi isso que eu entendi também, tá ótimo. Então, você pode fazer assim, fica até melhor. Pode ser? Pode ser, lógico, lógico que É, pode. Você só tem que ter eu, em mente, né, por exemplo, da sprint de 9 do 4, então, sei lá, você pode colocar um comentário aqui, ler até o capítulo 4, por exemplo, tá? Você coloca só um comentário aqui, só para você ver se você cumpriu a sua expectativa de fazer até o capítulo 4, até no, né, no final dessa semana. Aí depois que você terminou, para a próxima semana você coloca outra meta. E aí vai. Tá bom? tá, obrigado, Eduardo. Eu só fiz a pergunta por causa de traceability, né? Quando você vai entender se o cara lá da origem do backlog, tá todo mundo associado a um livro, né? Se eu puxo ele já e faço esse tratamento dentro dele, aí eu vou ter pelo menos visualmente compreender se eu acabei, né? É só por isso. E você tem aqui de uma maneira fácil todo esse controle Sim, de quando histórico. você leu ou não, entendeu? Entendi. Então, por isso que muitas vezes esses checklists aqui, ele é interessante para a gente trabalhar. A versão gratuita, ele não deixa você colocar data de entrega, tá? Essa versão que a gente tem aqui, não, essa versão que alguém colocou lá, sem querer, acabou colocando Business Class, ele dá até essa possibilidade de vocês colocarem uma data, mas a gente não vai usar o Business Class, tá, gente? Só estou fazendo um comentário. Eu até já tirei essa possibilidade, alguém acabou colocando lá como teste, porque o Business Class aí tem que pagar. Eventualmente, se alguém quiser pagar, alguém quiser fazer, aí fiquem à vontade também, tá? Mas tem até... Vocês querem ver isso? Professor, o meu, eu Você consegui tem... colocar a data ali. Você consegue, Leila, porque alguém Ah, colocou o nosso quadro como Business Class. sim. entendi. Então, você está conseguindo colocar, mas daqui a mais 7 dias, você não vai conseguir colocar mais essa data, viu, Leila? Entendi. Porque alguém colocou para a gente fazer um teste. Então, aqui eu não consigo, ele coloca. Mas se eu entrar lá no nosso grupo, o nosso grupo hoje, ele está debaixo do Business Class. Então, deixa eu pegar aqui, pegar o seu, tá, Evandro? Fique tranquilo, fique à vontade. Então, aqui, que você estava falando do livro mesmo, jogando o livro aqui, tá? Depois, se quiser, você muda aqui a administração do outro. Não, pode botar. Tranquilo. Então, aqui, ó, o checklist, estou incluindo o checklist, e eu vou aproveitar que eu ainda acho que está aqui, ó, o meu livro nem tem tantos capítulos assim, mas coloco aqui, e aqui, como a gente está com esse Business Class aqui, você poderia vir aqui, ó, e colocar uma data. Mas esse Business Class, ele vai funcionar para nós até, eu acho que deve ser lá para o dia 9. Então, até nem recomendo muito vocês mexerem nesse recurso, já que é um recurso que a gente não vai usar mais. Tá? Voltando ao nosso quadro consolidado.
que esse aqui é dentro do público, aí a gente não tem essa opção. Então, nós finalizamos aqui a nossa review e a gente acabou fazendo nesse intervalo aqui um pouco da retrospectiva. O que é a retrospectiva? A retrospectiva é a gente olhar para trás na nossa sprint e tentar identificar o que a gente fez de errado e o que a gente precisa melhorar para a próxima. Então, a própria review ajuda um pouco nisso, né? E aí, dentro dessa retrospectiva, a gente elencar alguns itens para colocar na próxima sprint, até no próprio sprint planning. Então, eu queria fazer um exercício meio junto com vocês aí. O que vocês acham que durante essa semana não deu tão certo e que a gente precisaria fazer alguma coisa para melhorar, para essa próxima sprint ela ser mais efetiva? Aí uma pergunta para todos vocês aí. Já entrando na sprint retrospectiva, tá? O que vocês acham que não deu muito certo? Precisa ser melhorado? Para responder individual, professor, de cada um? Tipo, como que foi a minha? O que eu acho da minha? Então, você, Leila. Cada um fala um pouco do que... do seu mesmo. Bom, então, da minha parte, essa semana, algumas coisas acabei não conseguindo conciliar, porque eu dediquei, por exemplo, na terça, né, o dia todo, até noite, né, com o pessoal fazendo networking, e ao mesmo tempo a parte de conhecimento na lavoura lá com o pessoal, né, então fiquei em vários campos de milho. E no outro dia eu tinha uma entrevista de emprego, na quarta-feira. E aí também acaba desprogramando um pouco do que você ia fazer, né, com relação, por exemplo, à leitura de um livro, né, porque como eu fiquei o dia todo na terça, por exemplo, na lavoura, na quarta a entrevista, mas ao mesmo tempo também eu consegui, já fui atrás do inglês e já me inscrevi. E a parte de curso, eu consegui ler um capítulo de um livro. E a parte do LinkedIn também eu consegui fazer a solicitação de a conexão, né? Mais conexões. As conexões. Mas olhando... Mas a parte do conhecimento ali, não, professor. Olhando assim, o objetivo da retrospectiva é muito dentro de olhar assim, o que você acha que você deveria fazer diferente? O que você acha que você deveria fazer melhor nessa próxima sprint? Eu acho que eu deveria focar mais aí na parte do conhecimento, em focar mais em fazer as coisas que eu deixei pendente nessa semana que passou. Tá. Deixa eu até registrar. Vou registrar aqui como referência. Colocar até criar um cartão aqui. Dois do 4. Vou registrar aqui Lila, focar mais no conhecimento. E aí a gente discute um pouco como que poderia fazer isso. Alguém mais poderia dar seu depoimento aí e falar o que gostaria, como gostaria de fazer diferente essa semana? Eu gostaria de estudar mais, professor. Eu elenquei algumas coisas que eu quero ver da sua área aí, da área do Evandro também, que eu não conhecia, né? E comecei a ler bastante. E a plataforma BIM também.
Então, eu gostaria a próxima Plataforma semana o com quê? plataforma BIM. O que é plataforma BIM? Plataforma BIM, na minha área, na verdade, ela funciona em todas BIM as assim, áreas. BIN? Isso. Ela é uma plataforma onde as pessoas trabalham no coletivo. No caso da arquitetura, são várias pessoas envolvidas, trabalhando no mesmo projeto. E aí a gente tem alguns programas, o AutoCAD, por exemplo. Ele é um programa que ele trabalha na plataforma BIM, que você consegue inserir e conversar com outros programas no que você vai colocando ali dentro. Então, no caso de obra, você consegue ter uma, uma projeção, de custo da obra, eventuais dificuldades, enfim, você consegue ter um efeito começo, meio e fim em grupo muito eficiente. Tá. E o seu objetivo é aprender a usar melhor essa plataforma BIM. Isso. Como assim, só dando um exemplo para o pessoal, se o pessoal não conhece, no caso de trabalhar em prefeitura, a gente tem alguns paradigmas que a gente não consegue inserir algumas coisas que tem de atualidade no mercado, né? Por deficiência de várias coisas, computadores, programas, dessas ferramentas que a gente pode usar hoje. Então, eu estou buscando isso. A gente começou, quando eu estava desenvolvendo uma equipe de 10 pessoas lá na prefeitura que eu estava, a gente começou a trabalhar dessa maneira. Vou dar um exemplo. Orçamentos, a gente queria vários orçamentos, várias pessoas trabalhando nesses orçamentos. Entendeu? Entendi, eu entendi. Então, você poderia ter isso aqui como meta da sua sprint, tá, Andressa? Da próxima sprint. E você também, Leila, você poderia incluir na meta da Sim, sua sprint. sim, eu já coloquei os módulos ali certinho de um curso que eu estou fazendo. Aí, inclusive, eu já risquei ali, coloquei no checklist que já está feito o módulo 1. Eu tenho que fazer os outros módulos, coloquei na listinha, daí eu, conforme eu vou fazendo, eu vou riscando. A mesma coisa para os livros que eu quero ler. E assim como o inglês, né? Que agora eu me inscrevi e não comecei ainda. Na semana que vem eu vou ter essa tarefa aí, de partir mais para a parte de estudar mais, né, André? É, mais alguém, Evandro? Eu acho que minha contribuição aí está com o aprendizado aí do LinkedIn, porque eu soube recentemente que quem não tem, no mínimo, 5 depoimentos, né, no seu perfil, se tiver a partir de 5 depoimentos, a plataforma dá visibilidade maior para você nas pesquisas que são feitas em busca de vaga. E eu não dava muita atenção para isso. E aí eu ainda estou capengando um pouco nisso ainda, né? Então eu vou dar alguma coisa que eu já faria agora para a próxima. Eu compartilho com o Evandro. Eu também não sabia disso e também compartilho. Nossa, eu também não sabia disso. Não, e já tem gente que fala que são 20 a quantidade, mas não é bem pequena, é 5. A partir de 5, você passa a ter uma visibilidade 9 vezes maior. Então, passa a ser muito importante, embora não... Porque o perfil da pessoa no LinkedIn, mesmo ela não tendo depoimento nenhum, que era o meu caso 2 semanas atrás, né, que eu não olhava isso, ele chama o seu perfil de campeão. Só que não dá prioridade a você obter os depoimentos das pessoas que trabalharam com você, os seus chefes, seus amigos de trabalho. Só que se você tiver esses 5, aí você passa a aparecer efetivamente em maior quantidade aí nas pesquisas. É isso. Eu até entrei no meu para mostrar para vocês aqui, tá? Tá com 16. Então, até aquilo que eu falei para vocês, até compartilhando a experiência aqui, eu tenho mais dado do que recebido. E teve alunos meus, inclusive, que solicitaram e que eu dei a recomendação.
inclusive vocês aqui, né? À medida que vocês forem atuando e forem trabalhando aí, pode pedir a minha recomendação, né? Acho importante vocês mostrarem mais o trabalho de vocês, aqui vocês vieram, vocês estão participando, estão contribuindo, a gente está evoluindo, fica mais fácil eu dar a recomendação. Mas eu quero dar sim, eu quero contribuir para vocês. Mas tem mais gente que eu dei aqui do que eu recebi. Aquilo que eu estava falando para vocês da reciprocidade. Mas tem pessoas que eu dei, que há tempos atrás eu pedi, e que a pessoa também não quis nem saber. Tá? Então, a reciprocidade ela existe, mas ela também não é 100%, tá, gente? Por isso que eu quis reforçar. Então, uma das coisas que você iria buscar, Evandro, seria esses depoimentos aí, uma das coisas que você acha que seria uma das suas metas para essa semana. Não, eu já até consegui alguns, tá, Eduardo? Mas é um processo que fazer networking não é rápido, né? Você tem que implementar algum tempo aí para dar atenção para isso. E para obter depoimento, tem gente que te dá muito rápido, né? E tem gente que pode passar, que não usa muito o LinkedIn, né? Que pode demorar muito para te responder, né? Então, é um plano para você fazer, executar e acompanhar, né? É isso aí. Verdade. Tem gente que não acompanha muito também, né? Daí é mais difícil. Sim. Por isso que eu falei para vocês, talvez fosse interessante, farei controle aqui numa listinha separada até para isso. Acho que seria bacana, porque eu solicitei o depoimento do Evandro na data tal. Ele ainda não passou. E aí, do jeito que vocês, né, acharem mais efetivo. Mais alguém relacionado à retrospectiva? Então, gente, retrospectiva é isso. É basicamente a gente verificar aquilo que não deu muito certo e melhorar na próxima sprint, né? Como é que eu vou ser mais efetivo na próxima sprint? Então, a gente termina com a retrospectiva, a gente termina a nossa sprint. A retrospectiva é o último evento da sprint. E aí a gente começa a sprint da semana que vem. Então, agora, nesse momento, a gente vai planejar o que a gente quer fazer para a próxima semana. Então, é sempre importante, o que eu recomendo que vocês façam aqui, altere aqui o Sprint Backlog e coloque o 9 do 4 aqui, só para a gente dar aquela visual que a gente tem que finalizar até sexta-feira que vem. Então, aqui, cria um novo cartão, sempre tenha aqui no cartão da sprint, a primeira coisa que a gente precisa definir na sprint é a meta da sprint. Então, a gente falou, né, a Leila falou em conhecimento, também de forma similar, a Andressa também falou em estudar mais, e o Evandro falou em depoimento, mas ele falou também que, no caso do depoimento, ele já conseguiu, não estaria dentro muito da meta dele. O que vocês acham que seria a meta de vocês? Então, cria um cartãozinho, deixa ele aqui em cima, e aí eu queria que vocês fizessem essa reflexão aí. Qual seria a meta da sprint dessa semana, de uma maneira geral? O que vocês acham? Qual que é a sugestão de vocês aí? A minha, professora, é rede social também. Eu não tenho rede social. Eu tenho agora o LinkedIn, agora o Instagram, aliás, o Telegram e o WhatsApp só.
Então, a Andressa Meta seria... da sprint, acho que de forma geral, ali em cima, acho que dava para colocar conhecimento, né, professor? eu Conhecimento. até Daí, a pensei... partir daí, coloca para baixo, nas outras, vai colocando conhecimento em quê, né? Aí vai colocando. Como É, outras metas, poderia ser? aqui, o que eu pensei de uma maneira genérica aqui, até seria executar as metas definidas. Então, aquelas metas que a gente definiu, que deixou aqui, a gente colocaria executar as metas definidas. E, por exemplo, no caso da Andressa, explorar mais as redes sociais. Por exemplo, no caso da Andressa, tá? E aí cada um colocaria aí a sua meta. Então, não sei, no seu caso, Leila, você falou explorar mais o conhecimento, né? Por exemplo, o Evandro falou que depoimentos ele já tinha trabalhado. Evandro, o que você imagina? O que seria o seu principal objetivo para essa próxima semana aí? Não, Eduardo, na realidade eu não alcancei ainda não, tá? 2 semanas atrás eu tava zerado, eu já tinha dado depoimento para várias pessoas, mas eu mesmo não tinha pedido depoimento para ninguém, né? Depois que eu fui entender como é que o mecanismo funcionava. Mas o que acontece? As pessoas não estão acostumadas também a dar depoimento. Essa que é a realidade. E aí eu tive que... O meu papo foi longo, né? Até eu conseguir, porque as pessoas não sabiam usar o LinkedIn, não tinham acesso, ou não costumavam usar. Quer dizer, eu ainda estou próximo da meta, mas não alcancei ainda não. Então, eventualmente, você poderia colocar a meta para essa semana, né, atingir a meta de 5 depoimentos. Com toda certeza. Prioridade é grande, é isso. Então, gente, até fica aí a minha, né, eu posso ser uma pessoa a passar depoimento para vocês também. O que eu vou pedir é sempre, no caso de vocês aí, vocês mostrarem mais serviços aqui dentro do nosso projeto de recolocação, né? Eu vou ficar mais confortável de dar um depoimento para vocês. Espera aí, a pessoa está contribuindo, está ajudando as outras pessoas, e tarará, tarará, uma pessoa que é proativa, está sempre participando, né? Então, eu posso ser das pessoas que deem depoimento lá para vocês também, tá? Mas eu peço antes de vocês solicitar depoimento, que vocês tentem contribuir mais aqui para o curso como um todo, ajudando os seus colegas e criticando o curso de uma forma geral. Gente, então, a meta da sprint... Você ia falar alguma coisa? Não, eu só ia dar uma sugestão ao pessoal, que esse processo, aquilo que eu falei que demorou o processo, né? Sempre sugeriram que a gente mande mensagem para as pessoas se elas não estão mais no seu dia a dia, né? Pessoas que você trabalhou há muito tempo. Eu entrei em contato por mensagem via LinkedIn. Aí é bacana esperar um retorno da pessoa, você acordar isso com ela antes, para depois você enviar o pedido de depoimento, entendeu? É só uma sugestão, para fazer devagarinho, entendeu? Escolhe as pessoas primeiro. Aí busca elas através de mensagem, se elas responderem, aí você envia a solicitação de depoimento. É só uma dica, só uma sugestão mesmo. Não, uma sugestão muito boa, Evandro. Essas sugestões são super importantes, porque se eu consegui esses depoimentos aqui, eu tenho depoimentos, né, dentro de uma carreira longa aqui, mas alguns desses depoimentos mais próximos que eu fiz, que eu usei, inclusive, lá na escritório de projetos. Então, se vocês verem, por exemplo, o depoimento da Alessandra, que está aqui, e do Kleber, que está aqui, esses últimos, eu estou usando lá no escritório de projetos. Vocês chegaram a ver. E vale isso também para vocês, se vocês quiserem dar depoimentos aqui também
sobre o curso, depoimentos para mim, também isso é uma coisa, para mim, que conta muito, né? Essa reciprocidade eu valorizo muito, nesse caso aqui. Mas eu sempre falava com a pessoa antes. Então, eu falei, Alessandra, conversei com ela, a gente trabalhou muito tempo lá na Luft, e ela era uma das pessoas, Evandro, assim, que ela nunca tinha feito um depoimento, então ela não sabia usar. A primeira vez Entendi. que ela entrou, ela mandou uma mensagem para mim, dando meio que depoimento dela numa mensagem privada. Sim, sim. Eu já fiz isso também, é Então, verdade. existe aí realmente esse processo de aprendizado. Então, faz o Ask for Recommendation só depois aí que isso já está combinado, que pode parecer uma invasão também de privacidade, né? A pessoa pode falar, porra, não converso com o Evandro há mais de 10 anos, ele chega aqui já pedindo recomendação. Então, como o Evandro falou, né? Faça isso de uma maneira gradativa, que a pessoa não se sinta invadida, né? Seja uma coisa, uma troca Sim, mais sim, bacana. é mais por isso mesmo que tem gente que também não gosta de dar depoimento, mesmo gostando da pessoa, parece que não quer se expor, não sei, acho que cada um tem que... É respeito, né? Cada um tem um jeito diferente, né? Eu Mas também já percebi que tem pessoas que não gostam de se expor mesmo. Tem bastante não, casos. algum medo, alguma... não sei. Uhum. Mas o que é interessante... É o que Tem é de interessante. tudo. Tem Sim, quem sim, não quer se expor, tem gente que tem dificuldade de escrever, tem gente que exato. acha que vai ser injusto. Então, tem de tudo aí. Vocês têm que meio que trabalhar esses perfis aí com cada um, tá? Não, é bacana só falar, Eduardo, só vou falar só isso. É que quando você pede o depoimento de determinada pessoa, o LinkedIn pergunta, no seu currículo, essa pessoa é de quando? Aí você vai fazer o link dela numa determinada empresa em que você trabalhou com ela. E isso até facilita para a pessoa, entendeu? Ah, sim, com certeza. Gente, então, a meta do seu Sprint Backlog, vocês conseguiram definir? Todo mundo já fez a sua meta? Seria algo similar a essa meta aqui, do primeiro cartão? Sim, a do primeiro ali eu já coloquei mais uma, professor, embaixo. Então, agora, qual que é o procedimento dentro do Sprint Planning? Primeiro, a gente define a meta. O segundo, a gente vai verificar, dentro do nosso Product Backlog, o que a gente quer movimentar para cá. Então, por exemplo, eu quero fazer um curso de língua inglesa nessa semana. Eventualmente, trago para cá. Então, podemos fazer da mesma maneira sugerida ali, da mesma maneira que a gente fez do livro de administração do tempo, a gente pode eventualmente fazer concurso de língua inglesa. Então, de língua estrangeira aqui, né? Vamos até fazer esse exemplo aqui, ó. Então, eu vou trabalhar um curso de língua inglesa. Vou fazer o ajuste aqui, vai. E aqui a gente poderia trabalhar de uma maneira similar, em vez de ser capítulo, agora a gente trabalha com módulo. Alguma coisa parecida com essa. E a gente também faz um checklist aqui, ó, dos nossos módulos. Então, e a gente pode colocar aqui, ó. Então, estou começando agora até o módulo 4, nesse sprint. Tá? Só para deixar registrado aqui. Então, o que vocês têm que fazer como
vocês têm que pegar os cartões que vocês acharem e trazer para cá. Dá uma olhada nas metas que vocês se proporam também e traz para cá aquelas atividades que vocês acham que vocês têm que cumprir. Vamos fazer esse exercício? Aí, se vocês querem fazer esse movimento e a gente vai trocando informação aí, vocês vão falando o que vocês estão movimentando, ou façam perguntas. O que vocês acham? Eu estou vendo que a Bruna e a Cassiane estão... Sim, eu estou fazendo isso. Mas não escutei a voz das duas aqui. Acho que elas estão sem microfone, né? Leila, você ia fazer um comentário? Desculpa, eu cortei. Não, eu só falei que eu já estou fazendo isso. Então, por exemplo, na Product Backlog, ali eu tinha colocado a leitura do livro, e agora eu estou colocando na sprint, então, esse cartão. Estou movendo ele. De um outro curso também estou colocando. Então, eu vou fazer dessa forma que o professor falou ali, por capítulo e módulo, e daí vai o checklist riscando que já foi feito. Tá bom. Gente, Evandro? Não, eu só ia falar que já que você incluiu o livro aqui, o seu livro, eu vou botar ele como backlog também, tá? Não foi indireta não, viu, Evandro? Mas eu aceitei como uma boa indireta, ainda mais por causa do assunto, né? Administração de tempo, tá tranquilo. Tá. O que vocês, aproveitando então, já que a gente já está indo mais para o finalzinho aqui, o que vocês estão achando da ferramenta proposta e desse acompanhamento? Queriam um feedback final aí, já que agora a gente já está indo mais para o finalzinho, e sugestões. Na próxima sexta-feira a gente... e eu queria perguntar também se vocês estão fazendo o Scrum Daily sozinhos, todo dia, parando, refletindo o que fazer, no começo do dia, como proposto. Ou se alguém está fazendo. Eduardo, eu te confesso que eu tive problemas, né? Então, na realidade, esse próximo sprint, até semana que vem, eu acho que vou conseguir fazer isso aí que você comentou, mas eu tive algumas dúvidas e também falta de tempo e não consegui. Mas aí, essa próxima semana, esse próximo sprint aí, acho que eu consigo fazer diariamente, mas sozinho, né? Tá. Evandro e demais, então, gente. O Scrum Daily, a minha sugestão... eu também, professor. Essa parte do Scrum Daily ali que eu ainda não cheguei a fazer. Mas os demais, eu acho que essa forma aí de ir colocando os quadros e estipulando as metas aí, eu acho que a gente ajuda bastante para a gente ir se organizando, né? Embora essa semana tenha sido mais corrida para todo mundo, né? Porque ela até foi uma semana, dá para se dizer, mais curta, né? Então, passou mais rápido, acredito, assim, e a gente não conseguiu cumprir todas as metas. Acho que a maioria, o Evandro, pelo menos, eu e ele, acho que estamos na mesma. Sim. Eu fico feliz, viu, Leila, até de escutar de você, porque você estava receiosa dessas ferramentas e tudo mais. Então, fico feliz de escutar de você, em especial, porque você tinha falado dessa preocupação, né? Não é complicado, né, Leila? É relativamente simples, né? Você mexer com um cartão aqui, outro ali, trabalha com uma lista aqui, outra ali. Você não achou tão difícil, pelo que você acabou de falar, né? Não, é que no primeiro dia, eu acho que eu me assustei um pouco de escutar aqueles Scrum e Sprint. Eu acho que eu fiquei meio nervosona por isso, mas aí depois eu fui pensando assim, não, o primeiro passo é saber ir editando os cartões aqui, já está ótimo. Foi o que eu fui fazendo. Faz parte. Então,
Andressa, quer falar alguma coisa também? Gostaria de escutar um pouco de você, o que você está achando, se está te ajudando. Será que a Andressa está por aí? Está me ouvindo? Estou ouvindo, agora estou. Eu achei bem organizado o jeito que está sendo conduzido, os cartões ajudam a gente a se organizar, achei bem legal. E os nossos encontros, as nossas conversas, têm incentivado a gente buscar mais, tanto conhecimento, quanto rede, o LinkedIn. Eu fiquei um tempo sem mexer no LinkedIn, pelo menos 12 anos. Né? Então, voltar a isso está sendo bem, está estruturando bem assim, a maneira de racionar. Eu fiz a daily todos os dias e está dando certo, estou gostando. Estou me Você organizando está bem fazendo, aqui. então, a hora que você começa a trabalhar, você você olha o que você tinha proposto fazer no Sim, dia anterior. sim, estou fazendo até 1, 2, 3 e já. E vamos. Está funcionando. Muito bom escutar isso. Gente, eu agradeço vocês. Então, acho que a gente conseguiu cumprir os nossos 3 eventos, né? Que é fazer a Sprint Review, que revisar aquilo que a gente propôs fazer durante a semana, a retrospectiva e aquilo que, né, não deu tão certo, que a gente vai querer fazer melhor na outra. E já estamos com o planning na mão aí para começar bem a nossa Sprint. Tá? Então, segunda-feira, durante a semana, vocês passam aí, tentam sempre fazer dele a primeira coisa do dia, né? Para, peraí, hoje eu vou fazer essas atividades, vou focar nisso, e sempre olhar também se cumpriu aquilo que tinha feito no dia anterior.